E para quais tarefas de PLN as WordNets são usadas? Na verdade, para várias. Vou só mencionar aqui algumas delas. Por exemplo, as WordNets são utilizadas quando existe a necessidade de se desambiguar sentidos, ou seja, entender qual sentido, qual o significado de uma palavra está sendo usada em um determinado contexto. Imagina um chatbot, né, um agente conversacional que interage com o humano e recebe como input do humano uma frase como a manga está madura. Como que o agente conversacional pode saber a que o humano está se referindo? Uma das possibilidades é ele acessar o WordNet e checar que o synset referente à fruta manga tem certo tipo de relação com o synset referente ao adjetivo maduro, enquanto o synset referente à manga de camisa, né, não tem essa relação. Em recuperação de informação, a história é mais ou menos parecida. O sistema de busca pode precisar entender quais significados das palavras estão sendo inseridos na query, né, na busca. E a mesma coisa em tradução automática, né? A ideia aqui é sempre de que a concorrência das palavras no mesmo texto, ou pelo menos no mesmo trecho do texto, dá informações sobre as relações semânticas que existem entre elas, e isso pode ser acessado na WordNet e usado para entender o significado das palavras em questão. Outra tarefa interessante em que as WordNets podem ser úteis é a simplificação textual. Existem ferramentas computacionais cuja finalidade é simplificar textos, né, torná-los mais acessíveis para determinados públicos. Por exemplo, textos podem ser simplificados para leitores jovens, ou então para aprendizes de língua estrangeira, ou talvez até para um público com menor escolaridade ou menor conhecimento do domínio em que aquele texto se insere, né, digamos, se for um texto do domínio científico, por exemplo. Então, as WordNets podem ser úteis para que as palavras mais complexas e de baixa frequência sejam substituídos por sinônimos mais simples e de frequência mais alta, ou até mesmo por hiperônimos, né, que fornecem uma ideia mais geral e menos específica daquele conceito. E por aí vai, né? As mais diversas aplicações fazem uso das WordNets. E se você tiver interesse no tema e quiser ir pesquisando sobre isso, com certeza vai descobrir muitas delas com o passar do tempo. Vamos passar para um exercício simples agora. Lembra que no vídeo passado eu disse que é possível calcular a similaridade entre synsets na WordNet? Pois é, isso é possível de um jeito muito simples. Basta colocar a função pathSimilarity. Você coloca um synset.pathSimilarity e entre parênteses o outro synset. Como nesse exemplo aí, dog, que está representando ali no synset dog1, dog nome 1, né, dog substantivo 1, que é o N, é o nome. pathSimilarity, cat, que está representando aí o synset cat 1. O resultado vai ser um índice numérico de similaridade entre os synsets, calculado de acordo com a distância na rede entre esses synsets. Tem também dois outros métodos para esse cálculo, usando a métrica de similaridade de Leacock-Chodorov, que é essa primeira LCH, e a métrica de similaridade de Vu-Palmer, que é essa WP. Cada uma delas é diferente, claro, e o raciocínio por trás de cada uma está explicado lá na documentação do WordNet no NLTK. Mas, basicamente, elas servem para a mesma finalidade, que é medir a similaridade entre dois synsets na WordNet. O exercício, então, é o seguinte. Primeiro, selecione alguns synsets e realize o cálculo de similaridade entre eles usando as três métricas mencionadas. Aqui é para explorar mesmo essa função. Coisa simples, né? Só para entender a lógica e o tipo de resultado que essas funções dão. Você encontrou algum padrão entre os resultados obtidos entre métricas diferentes ou com synsets com características diferentes? Por exemplo, synsets de classes gramaticais diferentes, de campos semânticos diferentes, etc. A segunda atividade é usar essas métricas de similaridade entre synsets para calcular a similaridade entre unidades que compõem frases. Aqui vamos já trabalhar um pouquinho com um nível maior que o nível de frases. Você pode pegar algumas frases que têm a mesma estrutura. Por exemplo, o cachorro feliz é grande, o gato triste é mau, o livro bom é pequeno, né? E coisas assim. Elas são a mesma coisa, né? Só muda as palavras. Aí você pode usar as métricas de similaridade para calcular a similaridade entre cada par de frases, mas fazendo assim, comparando itens semelhantes com semelhantes. Nesse exemplo, você precisaria comparar cachorro com gato, depois feliz com triste, depois grande com mau. E aí você pode fazer uma média dessas três e ter uma similaridade entre essas duas primeiras frases. Então, fazer para todos os pares. Aí, nesse caso, são três pares, entre
primeira e a segunda frase, entre a primeira e a terceira e entre a segunda e a terceira. Atenção, porque as frases trazem lemas, mas as comparações são entre sinsetes. Então você precisa encontrar o sinset que corresponde ao uso daquele lema naquela frase específica, para a comparação fazer sentido. E aí as perguntas que você pode tentar responder são, de novo, né, tem um padrão entre os resultados obtidos usando cada uma dessas métricas, das 3 métricas. No seu julgamento, as frases com significado mais similar foram de fato consideradas mais próximas pelo seu programa? Enfim, a ideia aqui desse exercício é brincar um pouco com a WordNet e gerar um pequeno programa que explore a capacidade do computador de navegar pelas redes de significado que a WordNet nos proporciona. Bom, com isso a gente finaliza essa aula, né? Nós falamos sobre semântica lexical e mostramos algumas das inúmeras relações de sentido que as palavras lexicais podem estabelecer entre si. Falamos também sobre a WordNet e vimos algumas das interfaces web para navegar nas WordNets. Existem muitas e muitas outras, inclusive algumas bem visuais. Você pode procurar na internet, por exemplo, Visual WordNet, Visual Thesaurus. Você pode ver as redes construídas, né, os grafos mesmo, né, das relações entre os sinsets e as palavras, né, de uma forma bem visual mesmo. E para terminar, a gente viu como que nós conseguimos acessar uma WordNet, inclusive em português, usando o NLTK, né, e as aplicações e um pouquinho do que dá para fazer com essas ferramentas.